Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, na nossa playlist de sexta-feira do livro A Nova Alma do Negócio, do Tom Morris. Nova Alma do Negócio, do Tom Morris. Em inglês, para quem não lembra, para quem não viu, o livro se chamava E se Aristóteles comandasse a GE ou a GM? Bom, a gente vai continuar aqui falando sobre as questões éticas, né? Como ele vem desenvolvendo. Falou primeiro da verdade, depois da beleza e agora da bondade. E aí ele vai dizer aqui no capítulo 9, sabedoria, virtude e poder da empresa. Bora ver aqui não tirei nada. Ele vai dizer aqui, no primeiro destaque que eu fiz. Em um indivíduo, integridade é um sinal de bom caráter. Em uma organização, integridade é sinal de boa cultura. Então, o caráter da pessoa, a cultura do grupo. São dois eixos em torno dos quais gira toda a ética empresarial, caráter individual e cultura institucional. Se você puder contar com as pessoas certas à sua volta e se todos desfrutarem de boas condições de trabalho, terá os resultados do caráter e da cultura associados de uma forma positiva. Em nível individual, um mau caráter e em nível institucional, uma má cultura geram resultados igualmente autodestrutivos. Bem interessante para abrir nossa discussão aqui. Eu queria que você ficasse com isso em mente enquanto você dá uma olhada aí no spot do Apoia-se. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, aí se você quiser apoiar o canal, é só clicar aí no primeiro link da descrição do vídeo. Apoia-se Super Acadêmico. E aí você pode apoiar o canal a partir de R$1 por mês e ajudar o canal a crescer, ter melhores equipamentos, né? A gente poder pegar e ter editores, né? Uma edição um pouco mais dinâmica e quem sabe no futuro convidados para falar para vocês sobre os diversos temas que te interessam. Não se esqueça também de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar e comentar. Então, o que é essa citação, né, que eu falei nos diz? Que o indivíduo e o coletivo estão conectados. É o que ele está dizendo. Se um indivíduo tem bom caráter e uma empresa tem uma cultura estimulante, né, uma cultura positiva, a tendência vai ser essa empresa e esse indivíduo crescerem juntos. Se for o contrário, né, um mau caráter numa cultura ruim, a tendência vai ser a organização se dar mal. Mas a gente pode imaginar variações que talvez o Tom Morris não tenha imaginado, né? Você pode ter uma empresa com uma cultura boa e um indivíduo mau caráter. Se ele conseguir ser falso o suficiente, ele pode crescer, inclusive, na empresa. Se for alguém bom caráter numa empresa ruim, aí talvez seja mais difícil. Talvez ele se corrompa, talvez saia da empresa. Então tem possibilidades aí. Mas interessante é a gente imaginar que as empresas e pessoas não são estáticas, né? As práticas não éticas são sempre autodestrutivas, tanto em nível pessoal quanto em nível organizacional. Pode ser, Tom Morris, pode ser, mas a gente tem problemas sérios em relação a isso, porque as questões éticas ainda estão num ambiente de desigualdade muito grande, especialmente no capitalismo brasileiro. O capitalismo brasileiro é extremamente falho em relação aos estímulos individuais e os estímulos éticos, porque há uma cultura de corrupção, especialmente no ambiente privado. As pessoas falam muito do ambiente público, mas é no ambiente privado que está os principais focos de corrupção, porque para atingir
os objetivos acaba corrompendo os entes públicos que regulamentam os entes privados. Então você tem uma corrupção generalizada aí, que é feita por indivíduos, né? Por indivíduos nas empresas. Usar a regra de ouro o maior número de vezes possível é a única forma de criar para nós um ambiente interpessoal que pode ser extremamente agradável. Bom, para lembrar a regra de ouro que ele está falando aqui é: faça ao outro o que você quer que faça com você. Ou então, não faça ao outro o que você não quiser que façam com você. As práticas não éticas são autodestrutivas a longo prazo. Bom, aí eu concordo, realmente. Às vezes pode haver um sucesso no curto e médio prazo, mas no longo prazo realmente tem algumas séries, documentários, algumas coisas que colocam uma imagem terrível da indústria farmacêutica atualmente. E é assim, por mais que a gente tenha necessidade dos produtos farmacêuticos, eles carregam uma imagem muito negativa, certo? Principalmente algumas empresas específicas, que eu não vou citar para não gerar nenhum problema, né? Controvérsia de opiniões, mas há uma questão aí ética séria, especialmente relacionado com experimentos com pessoas, com animais, né? E corrupção de agentes públicos para aprovação de drogas que viciam, drogas que causam mortes. E essa indústria farmacêutica conseguiu ganhando bilhões sem sofrer nenhum tipo de punição. As pessoas percebem naturalmente que os executivos estão enganando o público e que provavelmente farão o mesmo com os funcionários da empresa. Eu não sei disso não, Vitor Morris. Muitas vezes a gente não percebe, ou se percebe não liga. Mas é possível, né? Você perceber. E aí, por que, já que o meu gestor, meu CEO, meu chefe está enganando o público, porque ele também não pode me enganar. Se as empresas pudessem aprender a agir em prol de seus próprios interesses a longo prazo, percebendo que essa atitude está associada ao bem-estar a longo prazo de outros grupos de interesse, bem como da sociedade de modo geral, seus esforços poderiam aumentar em lugar de destruir a eficácia geral do processo político. Então, no longo prazo, o que deveria valer muito mais a pena seria o esforço coletivo, né? O esforço do bem-estar coletivo, e não a autodestrutividade da competição muito acirrada. Ele colocou aqui, consequências autodestrutivas. A presença de mais de um indivíduo corrupto em uma empresa corrupta só estimula o processo de degradação não ética. Claro, né? Isso é uma obviedade, mas é bom sempre repetir, né? Certo? Então, o corrupto não é somente aquele que desvia o dinheiro ou aceita o suborno. É aquele que sabe que aconteceu e não faz nada. Às vezes não faz nada por autoproteção, porque pode ser ameaçado. Mas não faz nada no sentido nem de reconduzir a sua vida dentro daquela empresa de maneira a gerar algum tipo de mudança, alteração nele mesmo, se for o caso, pelo menos. Acho que é por isso que são admiráveis os esforços de pessoas como aquele cara, né, que denunciou a indústria do cigarro lá nos anos 90, né, que fez com que assim, a vida dele foi devastada, né? O cara de um alto executivo, um químico, né, de renome, e acabou virando professor de escola, esquecido, afundado, sem benefício direito nenhum. Mas ele teve a coragem, né, de pegar e denunciar a indústria do cigarro como sendo uma indústria de vício, não uma indústria de sei lá o que. E que os donos sabiam que vendiam um aparelho para promover o vício, né, para fazer com que as pessoas viciadas continuassem comprando. As qualidades humanas necessárias para que as pessoas trabalhem em conjunto a longo prazo só florescem em solo de bondade ética. É o ideal, vamos dizer assim, é um ideal que a gente deve almejar, mas realmente é muito difícil as pessoas no nível de sobrevivência, como eu venho falando nessa playlist, terem que, né, por exemplo, denunciar coisas do sua empresa, do seu patrão, do seu chefe, se pondo em risco quando está passando necessidades de sobrevivência, né? Bom, aí ele colocou um quadro aqui com as virtudes segundo Aristóteles,
coragem, moderação, liberalidade, nobreza, orgulho, bom caráter, amizade, confiança, inteligência e justiça. Ele fala de Aristóteles, a ideia da boa vida, que tem a ver com as 4 causas da metafísica aristotélica, né? A causa final da nossa vida é a felicidade, depois chama de boa vida. A coragem é identificada como uma virtude, né? Coragem, inclusive, de ir contra ao grupo, né? Contra ao todo. A lista mais moderna de virtudes humanas. Ele colocou aqui um monte de virtudes humanas, eu destaquei aqui, mas não sei se eu vou ler tudo. Vou ler algumas, né? Gentileza, lealdade, confiabilidade, benevolência, atenção, utilidade, cooperativismo, graça, persistência, habilidade, calma, fé, criatividade, humor, perspicácia, resiliência. Vem se falando muito de resiliência ultimamente, decência, modéstia, tem um monte de virtudes humanas aqui que ele está exaltando como sendo virtudes exigidas modernamente. Agora, no nosso dia a dia é meio difícil manter todas essas virtudes em dia. E deixa eu ver aqui. Tem mais alguns destaques aqui para finalizar o capítulo. Antes, aí ele vai começar a última parte, que é a parte da unidade, né, que eu não vou começar hoje. No próximo vídeo eu termino, pelo menos os 2 próximos. Você tem muito mais chance de se tornar grande quando convive com pessoas grandes, não de tamanho, né? Pessoas que estimulam a sua bondade. Transmitimos aos que estão à nossa volta nossos insights, nosso conhecimento, nossa sabedoria, que jamais poderia ser expressa em palavras. Aí tem muito aquela coisa do exemplo, né? Então, viver por exemplo. Por exemplo. Então, por exemplo, digamos que um professor de ética, ele falsifica uma carteira de estudante para poder pagar a minha passagem. Parece uma coisa muito corriqueira, mas se o professor de ética faz isso, como é que ele pode dar o exemplo para os alunos dele que ele está ensinando sobre ética, né? Assim como qualquer tipo de pessoa que está num posto de exemplo, tipo um pai, um professor, né, um chefe. A ideia é sempre ser um exemplo. Em tempos difíceis, a moralidade não é exclusivamente uma questão de aplicar automaticamente as regras e os princípios certos. Isso a gente falou no último vídeo, né? Então, ter a regra escrita facilita, mas o importante não é isso, é ter a capacidade de avaliar situações e agir de maneira correta. Ética não é um algoritmo, não se trata apenas de utilizar regras para fazer cálculos, é uma habilidade ou até uma arte. Eu concordo, tem um aspecto estético na prática da virtude, na prática da ética. E finalmente, é difícil desenvolver empatia sólida sem conhecer concreta e detalhadamente as pessoas com as quais você precisa se relacionar. Conheça seu cliente. Conheça seu associado. A empatia é uma virtude, um hábito ou disposição de identificação imaginativa que precisa ser constantemente utilizada para que sua vida possa ser bem desenvolvida. Pois é. Então ele termina com empatia, né? Como uma virtude. Deixa eu ver se está na lista. Deve estar, né? Deixa eu ver. Empatia. Quando não está em ordem alfabética, está aqui, empatia. Hoje em dia, né, especialmente com as questões de como as pessoas se degladiam via internet, né, e criam ambientes de polarização, de oposição constante, talvez seja muito difícil se enxergar num ambiente de empatia. Talvez as telas que nós convivemos não permita tanta empatia. Empatia é uma coisa muito presencial, né? Mas é possível, né, você gerar empatia por povos que estão sofrendo, por pessoas que estão em situações, né, de risco, que estão em situações de penúria, de pobreza, e daí com essa empatia agir de maneira mais correta. Mas talvez a nossa sociedade tenha criado pessoas que não sejam capazes de empatia, especialmente as pessoas que estão na posição de exercer alguma coisa de fato, né? Os milionários, os bilionários que estão aí, estão tão afastados
do mundo do cotidiano das pessoas mais comuns, que acham que todo mundo está vivendo uma vida boa, enquanto que eles mesmos ficam planejando ir para o espaço, certo? Então, Tom Morris, se você algum dia ver esse vídeo e fizer a tradução para o inglês, ou que seja, ou sei lá, alguém que esteja estudando sobre esse livro, vendo isso aí, é só pensar a respeito, né? Como é que você produz essa empatia? Bom, eu vou terminando por aqui. Esse foi o capítulo que termina a parte que ele fala sobre a bondade. E aí nos próximos 1 ou 2 vídeos, vou ver se eu termino, ele fala sobre a unidade. A gente vai ver o que é isso da unidade. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, né? É muito importante a sua inscrição, o seu like também, seu comentário e a sua partilha do vídeo. Apoie o canal no Apoia-se, tá aí o primeiro link da descrição. E também dê uma olhada no segundo link, que é do meu novo livro, Sexo e Celebridades. É um livro super joia. E ó, fininho, você lê aqui em 2 dias. Tem gente que consegue ler em 1 hora. E é um livro bastante estimulante para a sua vida. Tô brincando. É uma leitura interessante de vários aspectos. Agora é picante. É uma leitura que tem coisas explícitas. Então, se você é sensível em relação a isso, não precisa ler, certo? Nos próximos você pega. Ou então os outros que estão disponíveis aí também no Clube de Autores, que estão aí nos links da descrição, tem lá todos os meus livros. Valeu, até o próximo vídeo.